Queridos, o apóstolo Pedro, ele está tratando de como ter uma vida abundante, uma vida cristã realmente eficaz e que faz diferença na comunidade, na sociedade. E como os irmãos já sabem, Pedro está escrevendo para uma igreja perseguida, uma igreja que o tempo todo estava sofrendo com angústias, porque a perseguição trazia, entre outras coisas, prisões dos membros da igreja e também martírio ou morte por aqueles que confiavam, amavam a Cristo e davam suas vidas por Ele, morrendo, sendo mortos injustamente, com certeza, mas com certeza também por algo maravilhoso que é o nome de Jesus. Mas essa era a situação, um contexto difícil em que a igreja é desafiada a viver de uma forma diferente para que a comunidade seja abençoada com o poder de Deus que restaura. Esse continua sendo o desafio da igreja, esse é o desafio da nossa igreja hoje. Sermos diferentes, e como diz o pastor Saião, diferentes, não esquisitos, né? Mas sermos diferentes para que a nossa diferença, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, ganhe mais pessoas para o Senhor Jesus. E o apóstolo Pedro vai tratando de várias questões. Ele fala, no primeiro momento, do povo que foi escolhido, como é esse povo. Depois ele fala dos deveres sociais que os cristãos devem ter, relação de trabalho, relação de amizade. E agora ele chega para um aspecto muito interessante, que é a relação no lar. E para ser mais específico, a relação conjugal. Esses 7 primeiros versículos falam a respeito disso. E talvez você, que não é casado, possa estar perguntando, mas qual que é a utilidade de ouvir a respeito disso? Eu diria 2, pelo menos. Primeiro, você não é casado, mas talvez você almeje essa condição. E se isso está no seu coração, se Deus está providenciando alguém para você se casar no futuro, evidentemente é importante que você esteja preparado para entender para que realmente serve o casamento, não é? E num segundo aspecto, é importante que você, que talvez participe de uma relação conjugal, sendo filho, por exemplo, estando na mesma casa, ou abençoando pessoas que estejam na condição de marido e mulher, de qualquer forma, aconselhando, ajudando, apoiando, enfim, é importante que você, mais uma vez, se conscientize do que você pode fazer para abençoar essa relação. E por que a relação conjugal é tão importante? Eu diria que ela, antes de mais nada, é muito importante, tão importante, que desde o princípio Satanás a tem atacado veementemente para que ela não avance. E é muito interessante porque Deus sempre fez depender da relação conjugal todo o projeto que Ele estabeleceu para a humanidade. Prova é que Ele começa a humanidade com o homem e a mulher. E com isso ele está dizendo que o início do seu projeto se dá com um casamento. Depois, quando ele convida Abraão e Sara para fazerem parte desse projeto, ele convida esse casal e ele diz: em vocês serão benditas todas as famílias da terra. Por isso, eu não tenho dúvidas de que Deus tem propósitos maravilhosos para o mundo, para a humanidade, para todas as pessoas, e que isso passa pelos nossos lares. E para passar pelos nossos lares, passa pela união conjugal. Dito isso, eu quero crer que os irmãos tenham já entendido ou lembrado a importância dessa união. E no verso 1, no capítulo 3, Pedro já nos chama a atenção, dizendo assim: do mesmo modo, e essa expressão do mesmo modo é uma continuação do que ele vem falando até aqui, abordamos inclusive domingo passado. E aí ele diz: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento da sua mulher. Pedro, ele estabelece aqui que o motivo do casamento deveria ser a convivência e a vivência da palavra. Conviver um com o outro e viver pela palavra. Porque Pedro está partindo do pressuposto, é claro que ele escreve para uma igreja, mas ele está partindo do pressuposto que todas as pessoas deveriam experimentar os benefícios da palavra de Deus na sua vida.
E que caso não esteja experimentando, o casamento deve servir a esse fim, principalmente no caso de um casal em que a mulher, ele está citando aqui o exemplo de uma mulher que tenha se convertido e o marido não. Por isso é fundamental que essa mulher, agora convertida ao Senhor Jesus, tenha no seu coração o desejo ardente de ganhar o seu esposo. A pergunta que se faz é, para quê? Apenas para que se tornem julgo igual? Apenas para que se tornem iguais nesse aspecto? Não. É para que, pela obediência da palavra, eles usufruam o máximo que o casamento pode trazer. Por isso, meus queridos, eu quero fazer aqui uma ressalva, que há muitos bons casamentos de pessoas que não têm absolutamente nada a ver com Jesus, em alguns aspectos. Há muitas pessoas que são muito bem casadas, que nutrem com fidelidade, com amor, com respeito, com projeto, com planejamento, com o futuro, essa relação. Mas se você lembrar daquele texto do Antigo Testamento, que fala do cordão de 3 dobras, o sábio, quando ele vai falando a respeito da importância de estarmos juntos, ele começa dizendo, olha, é bom que sejam 2, porque tem melhor paga do seu trabalho, ou seja, 2, quando se unem, né, quando 2 pessoas se unem, elas rendem mais. É bom que estejam juntos, porque quando tiver frio, como hoje, por exemplo, né, a gente vê os casalzinhos tudo juntinho aí se aquecendo. Quando estiver frio, um aquece o outro, porque sozinho como vai se aquecer? É mais difícil. E aí ele chega ao momento que ele diz, da necessidade da oposição. Quando um resiste contra o outro, é muito melhor que estejam os 2 juntos, porque um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Então ali, naquele texto de Eclesiastes, o autor está dizendo algumas coisas para a gente. O casamento é uma boa resposta para a solidão. 2 pessoas que não conhecem a Jesus estarão casadas e poderão ser uma resposta muito boa uma para a outra no aspecto da solidão. Não estarão mais sozinhas, serão solidárias, serão amorosas, estarão juntas, será uma união perfeita. Ótimo, ponto positivo. Segundo aspecto, elas podem juntar forças. E ao unir forças, o trabalho pode ser muito mais eficaz. Maravilha! Nesse sentido, nós temos um casal que com 2 aspectos poderão ser plenos sem necessariamente estarem comprometidos com a palavra. Mas o terceiro passo, que é a resistência quando há oposição, quando há confrontos, quando uma ameaça externa realmente vem contra o casal, aí é fundamental a presença de Deus na história. O que o autor de Eclesiastes está dizendo não é o seguinte, que Deus deve ser usado apenas para os casos extremos. Em última análise, o que o autor de Eclesiastes está dizendo é o seguinte, se um casal consegue viver bem sem Jesus, cuidando da questão da solidão, cuidando da eficácia do trabalho, joia. Mas para ser plenamente casados, para usufruir plenamente do casamento, melhor dizendo, Deus precisa estar no centro desse relacionamento. Por isso, é importantíssimo a gente admitir, há muita gente sem Jesus que tem bons casamentos. Mas mesmo esses bons casamentos, por não terem Jesus, nunca serão o casamento pleno. E a pessoa pode morrer dizendo, o meu casamento foi maravilhoso. Foi maravilhoso, mas não foi pleno. Poderia ter sido pleno. Foi maravilhoso porque o conceito de alguém que não tem Jesus tem um limite. Quem tem Jesus, o céu é o limite. Por isso, quando estamos em Cristo, há perfeição em todos os aspectos, há aprimoramento, há crescimento. Há uma comunhão que só tende a aumentar, entre outros aspectos. É isso que Pedro está defendendo para a igreja primitiva. Que há necessidade da palavra, há necessidade de conhecer a palavra e vivê-la. E Pedro está então partindo para o pressuposto, embora agora esteja usando o exemplo da mulher que se converteu e o seu esposo ainda não, mas Pedro com certeza ele tem em sua mente que o melhor é que ambos conheçam a palavra, busquem a palavra para que se beneficiem da palavra. Você observa, por exemplo, nesse primeiro versículo, que o primeiro aspecto que ele fala
é justamente dessa necessidade. E aí, ao mesmo tempo, no verso 1 ainda, ele fala da mulher obedecendo a palavra e ganhar o seu esposo sem palavras, não é? Obedecer a palavra de Deus para ganhar o esposo sem palavras. O que infelizmente acontece é a mulher usar muitas palavras ignorando a palavra de Deus. Isso é meio complicado, mas é o que infelizmente acontece. Então, às vezes a gente crê tanto nisso que a palavra, é lógico que a palavra tem a sua importância, é lógico que a palavra é fundamental, mas a gente crê que é pelo muito falar que nós vamos dobrar alguém. Agora, o procedimento, o testemunho que se dá daquilo que se faz, ele tende a ser muito mais constrangedor do que qualquer palavra que esteja colocada de uma forma muito eloquente. A eloquência não tem poder para quebrar um coração como o exemplo tem, como o testemunho tem. Por isso, Jesus ensinava com autoridade e as próprias multidões reconheciam isso. Mas as pessoas que foram realmente transformadas por Jesus foram aquelas que conseguiram enxergar o exemplo dele. Aquelas que conseguiram ver que realmente quando ele não falava de uma matéria a qual ele tinha estudado muito e sabia muito. Ele falava da sua própria vida. E as pessoas, ao olharem para Jesus, ficavam constrangidas, porque percebiam que a prática dele estava infinitamente à frente da delas, ao ponto de Pedro, naquela primeira pesca maravilhosa, quando estava sendo convocado por Jesus, diz: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. E Jesus disse: não, eu vou te fazer pescador de homens. Pescar peixe, Pedro, para você acabou. Você agora vai pescar homens e você vai ser transformado. Então, Pedro, esse mesmo Pedro está dizendo para nós tomarmos cuidado, para as mulheres tomarem cuidado, para ganharem os seus esposos. E nesse caso, uma outra observação também, Pedro não está defendendo o casamento de julgo desigual. Ele não está aqui celebrando um casamento. Chegou no dia do casamento, olha, você, mulher, é crente, seu esposo aí não é crente, parabéns pelo casamento, vocês estão se unindo. Não, Pedro não está falando isso. Pedro está falando naquele contexto em que ambos, quando se casaram, não conheciam a Cristo, mas a mulher se converteu depois. É importante que se diga isso, porque há um risco também de algumas mulheres dizerem: não, eu vou me casar com este homem, ele não é crente, mas a palavra de Deus diz que eu vou ganhá-lo pelo meu testemunho. Eu não vou falar muito, eu vou só ser um bom testemunho. Bom, já está mentindo, já está falando demais, já está indo além do que o texto nos autoriza a dizer. Nesse contexto, Pedro está falando nesse aspecto preciso, tá? Juntando o verso 2 ao verso 1, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês, aí Pedro chama a atenção para alguns aspectos que a mulher deve nutrir para ganhar o seu esposo. E se esse esposo já é crente, pode ser que ele seja crente, mas que ainda não seja crente, né? Não seja... Pode ser aquele crente meia boca, né? Aquele crente mequetrefe, aquele crente que ainda não acordou para a vida, que ainda não criou vergonha na cara, né? Ou aquele camarada que se converteu com medo do inferno e ainda não conseguiu enxergar a beleza do céu. Porque quem está seguindo Jesus por medo do inferno ainda não enxergou a beleza do céu. Isso é uma coisa importante. Aí o camarada está lá, disse que entregou a vida para Jesus, mas você olha para o testemunho dele, aquela coisa, é um tristemunho, né? O camarada só faz coisa errada, só fala baboseira, não tem nada que se aproveite, mas está todo domingo na igreja. Quem olha para ele da igreja fala: o camarada é crente, eu queria mais ovelhas como essa. E a esposa fala: pelo amor de Deus, pastor, se surgir mais ovelhas como essa, eu estou fora. Eu quero partir dessa para melhor, né? E a situação às vezes fica complicada porque o esposo
às vezes ele entende que ter entregado a vida para Jesus é todo o esforço que ele deve fazer, ou tudo aquilo que Deus tem para ele. E na verdade nós estamos em franco processo de restauração, de tal forma que todos os dias nós devemos ser um pouco mais aperfeiçoados. Então, isso também se aplica para a mulher que é cristã, cujo esposo também é convertido. Porque Pedro está falando num primeiro momento de uma mulher cujo o marido não é crente, mas por outro lado, isso também se aplica àquela mulher que está casada com um homem que nega-se a colocar a santificação como prática na sua vida. Como que você vai motivar o seu esposo a buscar a santificação? Buscando você a santificação. Buscando você o envolvimento com a palavra. Mostrando para ele, na prática, os efeitos do que a oração é capaz de fazer, ou os efeitos da palavra de Deus na sua vida. Mostrando para ele com a sua própria transformação. Colocando uma pulga atrás da orelha, no bom sentido, quando o marido tem certeza que você vai dar uma certa resposta ou tomar uma certa atitude diante de algo errado que ele fez e a sua conduta é completamente diferente. Então Pedro está chamando a atenção para a necessidade que você, mulher, precisa ter de buscar a palavra para ganhar sempre seu esposo para a palavra. Primeiro ponto. Segundo ponto, procedimento. O procedimento da mulher é o que conta, por isso, pare de observar o que você está dizendo para o seu esposo e comece a observar o que você está fazendo. Cantamos ainda há pouco que os nossos lábios e as palavras do meu lábio e o meditar do meu coração agradem a ti. Ora, isso é exatamente o que Jesus mandou, diz que nós somos. A palavra é um reflexo direto do coração. A boca fala aquilo que está no nosso coração. Então, a gente tem que encher o coração de palavra, da palavra de Deus, para que o nosso procedimento, para que o seu procedimento faça diferença. Ele fala de honestidade e respeitabilidade, que são duas características fundamentais que a mulher deve nutrir. Nós vamos adiantar um pouco mais o texto por causa do tempo. Podemos ir para o verso 3 e nós lemos assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Primeiro, Pedro não tem nada contra a beleza exterior, tá? Nem eu e nem os outros homens aqui temos. Concorda, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos? Amém. Nós gostamos da beleza, né? Nós achamos que a beleza exterior é algo legal, é algo importante. O Pedro não tem nada a ver com isso. Você pode continuar se arrumando seu cabelo, vestindo roupas bonitas, né? Enfeites aí. Não tem problema de ser bijuteria, né? Não precisa ser de ouro, pode ser bijuteria. Você pode se arrumar. Pedro não está dizendo isso. Aliás, Pedro está enaltecendo a beleza. A beleza, a estética, é coisa de Deus. Deus é o Deus da estética. Um dos desafios, um dos mistérios que Deus lançou para a gente é justamente a capacidade de tentarmos, como diria um pastor lá de Campinas, acho que não sei se a Márcia e o Zé lembram do pastor Eliezer. Né? O pastor Eliezer, ele dizia assim, eu estou querendo começar, ele dava uma exagerada assim para falar do começo, né? Então um dos mistérios que Deus colocou para a gente foi para a gente tentar começar a querer entender o que é belo. Porque a gente olha para o mundo e vê tanta coisa linda. Às vezes eu vejo assim umas imagens de paisagens, coisas que eu nem acredito que sejam verdadeiras, e são fotos, coisas magníficas. E quando eu olho aquela beleza, eu me sinto humilhado, imaginando que o que eu estou vendo é apenas um reflexo parco, um reflexo opaco do que realmente é belo. Porque Deus faz tudo belo a seu tempo, já dizia o texto sagrado. Então Deus é o Deus da beleza. A beleza é algo que Deus criou, e há beleza em tudo. Agora, para você,
mulher ser bela a vida inteira, aí vai um segredo cosmético, né? Aliás, cosmos, que é uma palavra para falar de mundo, cosmos significa coisas arranjadas ou acertadas. Por isso que cosmético tem o propósito de acertar as coisas, sabia disso? Então, assim, uma dica cosmética. Você quer ficar bonita para a vida inteira? Então, eu te garanto a Bíblia está garantindo uma coisa. Não são os enfeites exteriores, não são as roupas, não é o cabelo que vai te deixar bela a vida inteira. É o conteúdo do coração. E é para isso que Pedro chama atenção no verso seguinte. Então, ele não tem nada contra a beleza exterior, mas ele diz no verso 4, ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Você encontra uma pessoa idosa, você olha a pessoa, quando ela tem um testemunho de vida, quando ela fala das suas experiências com Jesus, essas pessoas ficam belíssimas aos nossos olhos. Parece que a gente vai ouvindo aquele testemunho e vai criando um certo clarão no rosto da pessoa e a gente começa a enxergar uma beleza que as rugas não conseguem conter, que o corpo que está já definhando não consegue reter. É uma beleza que vem da alma. Ali você olha para a pessoa e diz, tem conteúdo, me acrescentou, me edificou. Você percebe que aquilo não vem do exterior, aquilo é algo que vem do mais profundo da alma. E para se alcançar o mais profundo da alma, meus amados, é só Jesus, é a ação poderosa de Deus. E isso traz beleza para a vida inteira. Você gosta de ser bela, minha irmã? Continue gostando de ser bela, porque em Jesus você vai ser belíssima até o fim da sua vida, se você realmente amar a Jesus e permitir que essa seja a beleza do seu coração. Bom, para os homens não vai dar tempo por causa do horário, não vou falar nada para os homens, não, brincadeira, vamos falar assim. O texto no verso 5 diz assim, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Delas vocês serão filhos se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Deixa eu aqui fazer uma observação. Quando Pedro menciona que Sara obedecia a Abraão e o chamava Senhor, você não precisa chamar o seu esposo de Senhor, tá? Tá bom? Não é isso que Pedro está querendo dizer. Só que lembra como que Pedro começa a conversa aqui? Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. É nesse sentido que Pedro está dizendo que Sara se sujeitou tão de boa a Abraão que ela considerava realmente ele como cabeça do lar. Tinha essa prerrogativa, Abraão tinha essa prerrogativa e Sara defendia essa prerrogativa. Por isso é importante que a mulher entenda que aqui o texto não está discriminando e colocando a mulher numa condição inferior ao ponto de chamar hierarquicamente o seu esposo de Senhor. Sim, Senhor. Não. É apenas a sujeição ao marido, como qualquer mulher crente sabe que deve fazer. Com respeito, com equilíbrio, cujo limite seja o mesmo limite da palavra. Você tem que sujeitar o seu esposo enquanto essa sujeição não atacar ou não denegrir, não for contra o que a palavra de Deus defende. Dito isso, vamos para o verso 7, e aí, só um versículo para os maridos, só um versículo. E o negócio é o seguinte, Pedro não fala nada de beleza para os homens, porque não tem esperança para a gente. Então não adianta perder tempo falando de uma coisa que... Fazer o quê, né? Agora, a coisa tem que ser outra. Então vamos ver o que Pedro fala para os maridos, né? Verso 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Tranquilo, Pedro fala para a gente 3 coisas apenas, né?
Primeira delas, sermos sábios. Quando Pedro fala, eu já disse que ele não falou da beleza porque não tem mais jeito, né? Para as mulheres ele pontuou as coisas que ele, inspirada pelo Espírito Santo, entendeu que eram importantes para serem lidadas. Então agora ele vai falar para a gente o que é importante para nós maridos. Primeiro aspecto que falta para a gente naturalmente, sabedoria. Para nós, homens, falta-nos sabedoria para lidarmos com as nossas mulheres. Já faz quase 10 mil anos que o homem está tentando entender a mulher. Isso não deve nos desanimar, porque não chegamos lá. Pelo contrário, deve nos animar a conhecer a nossa esposa da melhor forma possível. Entender quais sejam as suas necessidades e também qual é o melhor acesso ao seu coração. De que forma eu consigo falar de um modo mais eficaz à minha esposa? Isso é importante que nós saibamos fazer. Nesse sentido, quando ele fala, por exemplo, de tratar com honra, dentro ainda da sabedoria, é importante que nós entendamos que nós, eu falava isso no encontro de casais, inclusive, que nós homens temos a maior tendência de sermos ríspidos com as nossas esposas, de não as honrarmos com o nosso carinho, com a nossa delicadeza que nos falta. Por isso, quando Pedro fala de sabedoria, ele está falando de todos os aspectos. Desde a maneira como eu devo olhar para minha esposa, a aplicação do meu tempo, do meu esforço para entendê-la da melhor maneira possível, o tratamento com ela, a maneira de falar, a maneira de apresentar as questões e a consideração dela. Porque Pedro diz na sequência que nós devemos tratá-la com honra como parte mais frágil. Nesse aspecto, a mulher é sim mais frágil, porque ela é muito mais sensível do que nós. Em outros aspectos, não. Os irmãos já sabem que para a dor, a mulher dá de 10-0 no homem, né? O homem, nós somos mequetrefes para a dor, né? Quando surge aí um indício de uma gripe, às vezes deu uma meladinha assim no nariz e a gente fala, acho que eu não vou trabalhar essa semana, não. Né? Acho que eu vou pegar atestado, né? Fica de cama, o camarada deu um encontrão no joelho na cama lá, não quer mais sair da cama, passa o dia lá, vai procurar o o ortopedista, para ver se resolve. E nós sabemos que para esse aspecto, não, as mulheres são muito melhores do que nós, são muito mais fortes do que nós. Mas quanto à sensibilidade, a mulher é muito mais frágil. Em outros aspectos, por exemplo, e aí um dos aspectos que nós homens, alguns de nós erramos feio, é jogar a administração da casa nas mãos da mulher. Às vezes a mulher, ela tem sim mais afinidade com certos aspectos, como matemática, por exemplo, né, Danilo? Às vezes, mas se bem que o Danilo tira de letra matemática também, né? Mas às vezes a mulher tem uma certa afinidade com questões de administração financeira, por exemplo. O fato dela ter essa afinidade, ela pode e deve te ajudar, te ensinando inclusive. Mas isso não justifica jogar nas costas da esposa o cuidado desses aspectos do lar, porque por mais que ela tenha afinidade com exatas, cuidar de um lar do qual ela depende também é um peso muito grande para a mulher, que até psicologicamente ela não está preparada para isso. Basta citar o exemplo de que o homem tem uma visão macro e a mulher tem uma visão micro. Então, por exemplo, o homem chega na geladeira para procurar um pote de manteiga. Onde está o pote de manteiga? Em qualquer lugar, menos na geladeira. Aí a mulher abre a porta, o pote está lá na altura do nariz do homem. Ele vai ficar preocupado com o nariz. Será que o nariz é muito grande que tampou? Não, ele não consegue enxergar. Mas o homem tem uma facilidade maior de enxergar as coisas como um todo. Rapidamente citando um exemplo. Surge uma crise e o marido olha e fala assim, puxa vida, esse mês, falta ainda 2 semanas para terminar o mês e eu estou quase no vermelho. Mas se eu usar esse recurso aqui, eu vou ficar um pouco no vermelho, mês que vem eu já consigo repor aqui e tal, tranquilo. A mulher, a tendência natural numa situação como essa, administrando a casa, é dizer, meu Deus do céu, faliu o meu lar. Né? Estamos agora arruinados, decretou falência. O que nós vamos fazer? O que eu vou deixar para os meus filhos? Não tem herança para deixar para os meus filhos? E aí a coisa começa a complicar. Eu estou exagerando um pouco apenas para mostrar
essa diferença de interpretação. E nessa diferença de interpretação, Deus quer usar você, homem, para administrar as coisas da casa como cabeça do lar, nessas coisas grandes, maiores, porque você recebeu filtros naturais para poupar a sua esposa. Eu conheço alguns exemplos. Um dos mais tristes que eu conheci foi de um marido que trabalhava, ele trabalhava para uma empresa, ele não sabia quanto ele ganhava. A esposa sabia tudo, ele não tinha nem ideia de quanto, mas ele não tinha nem ideia mesmo de quanto ele ganhava na empresa. Os irmãos terem uma ideia de como foi a situação. A mulher foi ficando estressada, abriu brecha para um monte de situações, eles acabaram se divorciando e ela morreu muito cedo, e um dos aspectos da doença dela foi psicossomática, pressão emocional profunda que ela sentiu por conta dessa condição. Isso pode parecer para você exagero da minha parte, mas a gente tem que entender os aspectos frágeis da nossa esposa. É isso que Pedro está defendendo. Tratem-na com honra, a ideia de tratar com honra, respeito, carinho, no sentido de você pode brincar com a sua esposa, você pode fazer aquelas piadinhas sobre casamento e tal, mas nunca queira dizer uma verdade com esse tipo de brincadeira. Principalmente se você tiver uma visão equivocada da sua esposa. Porque às vezes a gente não consegue enxergar as verdadeiras qualidades da nossa esposa. E eu e você sabemos que nós temos a tendência de pontuar o que é errado e esquecermos as coisas boas. Por exemplo, um mês de boa convivência vai tudo por água abaixo com uma única palavra mal colocada ou alguma atitude que foi tomada. Concorda comigo ou não? Sim ou não? Amém? Os irmãos foram abençoados, como diria o pastor Saião, porque às vezes uma única situação é capaz de jogar tudo no lixo, tudo de bom que aconteceu. Nós enfatizamos o erro e nos esquecemos das coisas boas. Nós homens temos essa condição. E uma outra questão que Pedro quer corrigir aqui na nossa mente é a ideia de que a mulher conosco é coerdeira. Ela não é inferior. Ela é igual a nós, homens, com a mesma herança, com a mesma graça, com o mesmo propósito. A diferença está nos papéis. Por isso, Pedro diz para nós, homens, termos sabedoria, tratarmos com honra como parte mais frágil, a nossa esposa, e entendermos que elas são cordeiras da graça da vida. Porque se nós errarmos ou ignorarmos qualquer um desses aspectos, falta sabedoria, falta no tratamento com a mulher e uma cosmovisão equivocada de que ela não seja igual a nós, em termos de importância para Deus, diz o texto que as nossas orações serão interrompidas. Você sabe o que Deus quer dizer quando Ele afirma as suas orações serão interrompidas? Sabe o que quer dizer com isso? Que as suas orações serão interrompidas. De verdade. Isso significa que você pode achar que não é muita coisa você ter brigado com a sua esposa, ter sido bruto com ela, e ter ido dormir e falar, amanhã a gente resolve. E ter ido dormir ignorando outros preceitos da palavra. Não se põe o sol sobre a sua ira, na ira do homem não opera a justiça de Deus. Você esqueceu de alguns textos básicos. Você foi dormir, aí de madrugada você está angustiado com alguma coisa, e aí você, Senhor, tem misericórdia de mim, cuida dessa tal. Você está esquecendo de um aspecto. Deus não está dando ouvidos à sua oração. Ele tem esse poder de dizer, não ouvirei o que você... Não que ele não vá conhecer. Mas olha, meu amigo, você quer falar comigo? Fala primeiro com a sua esposa. Meu filho, você quer ter comunhão comigo? Tenha comunhão com a sua esposa primeiro. Vá resolver isso. Se você não estiver andando bem no seu lar, como é que você quer andar comigo? Eu já te dei a salvação, já te restaurei, te dei o Espírito Santo, te dei a palavra, dei a oração, mas não te ouvirei enquanto você não for se acertar com a sua esposa. E é interessante,
É lógico que isso se aplica para a mulher também, mas é interessante que Pedro tenha pontuado isso para o homem, para nós, que temos essa tendência de, às vezes, destratarmos e acharmos que uma noite bem dormida tem o poder terapêutico suficiente para resolver o problema no casamento ou o problema conjugal. Não. Deus está dizendo uma coisa muito séria. Se você não quer falar com a sua esposa, não ouse falar comigo. É o mesmo princípio de perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Se eu perdoo, eu posso pedir o perdão. Se eu não perdoo, eu não posso pedir o perdão. Se eu estou andando bem com a minha esposa, eu posso perfeitamente conversar com Deus e estarei bem com Deus. E talvez um dos motivos que nos faz não andar tão bem com as nossas esposas, nosso relacionamento conjugal, seja justamente ignorarmos que desse relacionamento depende o nosso relacionamento com Deus. Os irmãos já sabem, já falei várias vezes aqui, que nos mandamentos nós temos mais mandamentos que lidam com a relação entre o próximo, eu e o próximo, e os outros no meu relacionamento com Deus, porque o relacionamento com o próximo muitas vezes é negligenciado. Nós ignoramos o próximo, achando que ele é secundário em relação ao relacionamento com Deus. O que manda, o que importa é eu estar bem com Deus. Você já ouviu essa frase? Eu espero que você não esteja defendendo essa frase, porque às vezes é marido e mulher e o camarada diz, o que importa é que eu estou bem com Deus. E Deus olha e diz assim, quem foi que disse isso? De onde você tirou essa ideia louca de que está tudo bem entre nós, se vocês não se acertam? Por isso Pedro chama a nossa atenção, gente. Sabe como é que o projeto de Deus passa? Sabe o quanto o projeto de Deus passa pela nossa casa? Ao ponto de Deus não nos ouvir se nós não estivermos ouvindo um ao outro. A sua esposa é importante para você? É. A que nível? Ao nível espiritual. É isso que Pedro está ensinando para a gente. Por isso, que nós, maridos, amemos as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Que a si mesmo se entregou e que viveu para apresentá-la ao Pai imaculada, sem mancha, sem marca, sem ruga, sem nada. Que nós vivamos essa experiência. Que as nossas esposas possam também seguir os princípios da palavra para que o Senhor seja realmente dignificado e para que esse casamento seja centrado sempre na palavra. Esse é o propósito de estarmos casados. Por isso, maridos, mulheres, irmãos, os nossos relacionamentos conjugais sirvam ao propósito para o qual ele existe. Conhecermos a Deus, dignificarmos o seu nome e compartilharmos com outras pessoas. Amém, amados? Vamos colocar em pé, vamos orar? Pai bendito, nós te agradecemos por esse tempo e clamamos a tua graça sobre cada um de nós, ó Pai, na sua realidade, marido, mulher, e aqueles que compõem lares, ó Pai, que ainda não iniciaram seus próprios lares no relacionamento conjugal, que a tua graça oriente, ó Pai, os nossos jovens, aqueles que estão almejando o casamento no futuro, a serem sábios desde já, a entenderem desde já o que é o casamento e para que ele deve servir, e que o Senhor comece, ó Pai, a ser dignificado nessas vidas desde antes da união, que o Senhor mesmo preparou para eles. E nós, ó Pai, que já temos essa bênção de experimentarmos o casamento, que o Senhor possa dignificar os nossos corações com essas atitudes, com esse comportamento, com esse procedimento que a Tua Palavra nos defende, a fim de que o Senhor seja realmente dignificado e nós alcancemos o máximo do que o casamento pode alcançar. Oramos e clamamos essas bênçãos assim em nome de Jesus. Amém.